a palavra de Deus no livro de 1 Pedro, na epístola de 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5. Vamos estar dando continuidade na mensagem. Do versículo de número 17. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordeceis o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite denúncias contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto ao que vivem no pecado, repreende-o na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes deste conselho, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que de outrem só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras, antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não pode ocultar-se. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós agradecemos a Ti por essa oportunidade de nós cultuarmos a Ti, ofertarmos a Ti e ouvir a Tua palavra, Senhor, que é o alimento da nossa alma. O que eu peço a Ti, Senhor, é que, se no nosso meio existem pessoas que ainda não foram regenerados, Senhor, eu sei que um homem nenhum tem esse poder, só o Senhor, só o Teu Espírito. Que o Senhor possa regenerar esse coração, fazendo novo para poder entender e compreender as coisas que pertencem a Ti, Senhor. Porque a Tua palavra fala que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, Senhor, o que nós pedimos a Ti, regenera o nosso coração, Senhor, para que nós possamos agradar a Ti no nosso dia a dia e viver para a Tua glória de acordo com a Tua palavra, Senhor. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, para nós compreendermos essa maravilhosa palavra, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, pois assim nós choramos e já Te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Podem se sentar, irmãos? Irmãos, semana passada, nas semanas passada, retrasada, nós falamos do versículo 17, 18, semana passada 19, 20 e 21, e agora nós vamos dar continuidade no 22 e 23. No versículo de número 17, como nós aprendemos que a igreja assalariar o pastor é bíblico, né? Quando o pastor ele abre mão de receber salário é uma coisa, mas agora é uma ordem, né, bíblica, mandamento de Deus, para que a igreja venha sustentar a sua liderança. Vimos também que o pastor ou líder, quando ele é denunciado e ele é pego
em pecado, ele tem que ser exortado na presença de todos, não somente do ministério, mas de todo o corpo de Cristo, para que os demais venham ver e temer, né? E nós falamos muito sobre esse assunto, e vimos também que sobre essa repreensão para aqueles presbíteros ou pastores que vivem no pecado, sob esta repreensão, o Timóteo, ele não poderia fazer isso com parcialidade. Por quê? Porque, como eu falei semana passada, não é somente as testemunhas humanas, mas o que Paulo ele está nos apresentando no versículo 21, que existe também testemunho celestial, ou seja, Deus, Jesus Cristo e os anjos estão de olho nesse tipo de repreensão que nós temos que fazer sem ser parcial, porque muitas vezes, como foi falado semana passada, nós temos dificuldade de repreender certas pessoas, porque às vezes nós colocamos a amizade, o parentesco, em muitos casos até mesmo a condição financeira da pessoa, né? O convívio da pessoa, o jeito que ela trata, né? A maneira que ela lidar com a igreja. E aí, vou exortar essa pessoa, como que a igreja vai ver isso? E foi falado semana passada também, que às vezes nós ficamos muito preocupados com o quê? Com o rótulo da igreja. Ou seja, quando você repreende o pastor, né? Essa repreensão que o pastor foi pego em pecado, e aí se espalha, como que fica a imagem daquela igreja, daquela denominação? Como que a pessoa passa a enxergar aquela denominação? Então, às vezes, nós ficamos preocupados com isso. Mas qual é a ordem de Deus? É que não podemos fazer isso com parcialidade, porque Deus, Cristo Jesus e os anjos eleitos são essa testemunha. E eu falei que tudo isso aqui indica que quando Paulo fala esse texto aqui, ele está nos reportando para o juízo final, quando nós vamos prestar conta diante de Deus. Dando sequência nisso, Paulo, ele vai falar assim para Timóteo no versículo de número 22, olha: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Nós vamos ver aqui, que só nesse versículo aqui, existe 3 orientações que Paulo dá a Timóteo para ele não cair no erro. Primeira orientação é não ser precipitado em consagrar ninguém. Segundo, para não se tornar cúmplice do pecado daquela pessoa. E terceiro, para que Timóteo, não fazendo isso, ele vai se conservar puro. Esse é o entendimento que Paulo ele trata e dá a Timóteo nessa igreja de Éfeso, irmão. Quando ele fala aqui, olha, a ninguém imponha precipitadamente as mãos, foi falado, irmão, que no capítulo 3, quando nós estudamos esse texto, lá no capítulo 3, quando fala sobre aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja, nós falamos que para uma pessoa ela ser líder, ou ser presbítero, ou pastor, tanto faz, essa pessoa ela passa por 3 estágios, ou 3 áreas diferentes, né, do seu chamado. Primeiro, ela tem que ser chamada por Deus. Segundo, a igreja tem que ver isso nela. E terceiro, ela tem que ter esse querer, essa vontade. E nem todo mundo, irmão, nem todo mundo pode ser pastor, nem todo. A gente vê que todos nós temos que pregar, mas o ofício de ser pastor e liderança, Deus ele consagrou determinadas pessoas. Ou seja, existem pessoas que estão em nosso meio, que foram chamadas para viver debaixo de uma ordem.
elas não foram chamadas para dar ordens, elas foram chamadas o quê? Para ser discipuladas, para receber ordem, receber repreensão. Eu não estou falando que o pastor também está livre de uma repreensão, como a gente está vendo aqui, não está. Mas eu estou falando que nem todo mundo foi consagrado para esse ofício. E o que Paulo está falando para Timóteo aqui, é para Timóteo não se precipitar nessa questão, nessa consagração. Não pode se precipitar. Por quê? A gente vê, irmão, que o que tem acontecido por aí. Mas antes de eu falar desse acontecimento por aí, eu quero falar, quando Paulo ele fala aqui, olha, a ninguém imponha precipitadamente as mãos, essa imposição de mão, irmão, era uma doutrina bíblica. Não só era, como é uma doutrina bíblica. A imposição de mão é uma doutrina que é bíblica. Quando nós abrimos lá em Hebreus, acompanhe comigo em Hebreus, no capítulo de número 6, versículo de número 2, olha o que diz lá. Então a imposição de mão, ela é uma doutrina identificada no Novo Testamento. Olha só no capítulo de número 6, versículo 2. Acharam? Diz assim, ó. O ensino de batismo e dá o que, irmão? Imposição de mãos da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ou seja, Paulo está falando, o autor que escreveu essa epístola, está falando que mais tarde vai comentar sobre esse assunto, mas ele está falando assim, olha, o ensino de batismo e da imposição de mãos, imposição de mãos. Quando nós recorremos ao Evangelho, ou ao Novo Testamento lá dos Evangelhos, nós vamos ver que Jesus, em muitos casos, ele colocava também imposição de mão para poder curar as pessoas. A gente vê isso, você vai ler o Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 8, versículo 3, a gente vai ver que o gesto que Jesus fazia em muita ocasião para poder curar, era o quê? Imposição de mãos. A gente vê também os apóstolos, eu estou falando os apóstolos, tá? Eu não estou falando estou falando os apóstolos. Eu estou falando os apóstolos bíblicos, não os apóstolos que nós temos hoje, vemos por aí. Estou falando os apóstolos aqui bíblicos, aqueles que foram chamados diretamente pelo Senhor Jesus. Esses apóstolos, lá em capítulo 6, em Atos capítulo 6, versículo 6, a Bíblia fala quando escolheram aqueles 7 homens para poder ali alimentar as viúvas. Os apóstolos, eles colocam a mão naqueles homens ali. Então aquilo ali é uma autoridade que os apóstolos receberam de Cristo e está passando aquela autoridade para aqueles homens, para aqueles ministros do Evangelho, que alguns falam que é diácono, mas não aparece essa palavra ali. Então a gente vê ali os apóstolos colocando a mão naqueles homens também. A gente vê também quando Filipe, um desses homens, desses jovens, quando recebeu ali essa imposição de mão dos apóstolos, ele sai para poder pregar em Samaria. Em Samaria foi um grande avivamento, as pessoas eram curadas, os demônios eram expulsos das pessoas, e a Bíblia fala que em Samaria houve uma grande alegria, e isso chegou aos ouvidos dos apóstolos lá em Jerusalém. O que eles fizeram? Então Pedro e João, eles partem para Samaria para poder ver o que estava acontecendo. Quando eles viram ali aquela maravilha das pessoas se convertendo a Deus, aquela alegria na cidade, mas o povo ainda não tinha recebido o quê? O batismo com o Espírito Santo. O que Pedro faz? Levanta a mão. Então ali muitas pessoas ali foram cheias do Espírito Santo, em posição de mão. A gente vê também em Atos capítulo 19, quando Paulo chega em Éfeso, nessa cidade, ele vê que existiam alguns discípulos ali de João, e não conhecia o batismo do Espírito Santo. E a Bíblia fala que Paulo, ele coloca a imposição de mão, e aqueles 12 homens ali são cheios do Espírito Santo, e saem para poder pregar o Evangelho. Vemos também, não podemos deixar de falar, o próprio Paulo, ele recebeu essa imposição de mãos,
em Atos 9. Quando Deus aparece, quando Jesus ele aparece para Paulo, ele fica cego. Jesus aparece, fala para Ananias ir lá onde que Saulo está, colocar a mão para que ele pudesse ser curado e receber o Espírito Santo. E foi o que aconteceu. Quando Ananias chega lá, Saulo está com escama nos seus olhos, Ananias coloca a mão, a escama cai e ele é cheio do Espírito Santo. Então, era comum a imposição de mãos, tá? No Novo Testamento. Agora, nas cartas pastorais, como nós estamos estudando, essa imposição de mão agora, ela passa a ser um gesto solene de transmissão de autoridade. Ou seja, é uma investida de uma função ministerial. Quem estava aqui quando eu fui consagrado, né? Estiveram aqui 3 pastores. E o que eles fizeram? Colocaram a mão sobre a minha vida. Para quê? Para eu receber essa autoridade. Nas cartas pastorais nos ensina desta maneira, tá? Agora entenda bem, irmão, o que eu vou falar. Imposição de mão, nós não encontramos isso como função de toda a igreja, tá? Toda a igreja, nós não encontramos isso. Nós não encontramos somente as pessoas, os oficiais da igreja, os apóstolos, Jesus, os presbíteros, como a gente viu, o próprio Paulo falando que Timóteo, na sua consagração, ele recebeu imposição de mãos. Então, o mito que tem que cair por aí é o seguinte, que a igreja, ela não existe ordem para a igreja colocar imposição de mão. Nós não encontramos isso na Bíblia, não encontramos. Um exemplo aqui, igreja, levanta a mão aqui, estende aqui as mãos. Não encontramos isso. Só vamos encontrar isso para os oficiais da igreja, quando eles colocam a mão. Então esse lance, a gente vê aí, você pode orar por tudo, irmão, mas esse lance de imposição de mão, achando que tua mão tem poder, achando que isso aí é bíblico, não é bíblico. Isso não é bíblico. Você vê que, eu me lembro antigamente, eu congregava dentro de uma comunidade, e tinha um irmão lá da igreja, comprou um carro e mandou lá eu orar pelo carro. Daqui a pouco eu fui saber lá que as peças do carro eram roubadas, mas eu não orei, porque eu fiquei sem graça, eu já tinha isso na minha cabeça. Então as pessoas têm essa mania de, consagra aqui. Irmão, a gente não encontra isso na Bíblia. Você pode orar, não é tua mão que tem poder, é a palavra, nem a tua palavra tem poder, é se Deus ouvir a sua oração, aí tem poder, se Ele ouvir, porque a nossa palavra, que poder tem? Qual é o poder que tem a minha palavra? Qual é o poder que tem estender as minhas mãos? Qual é o poder de eu chegar lá em cima lá da minha área, lá na varanda, que eu moro lá no alto, e estender e falar assim, esse bairro é para Jesus, se eu não evangelizo aquele lugar? Qual o poder que isso tem? Não tem nenhum. Entende? Então esses mitos têm que cair por terra. Eu me lembro de um lugar que eu congregava, para comprar o lugar, eu me lembro que o pastor ele dava a volta pelo quarteirão. Não sei se Michele vai lembrar. Dava a volta pelo quarteirão. Isso é tudo mito, irmão. Entende? Se você for no Novo Testamento, não existe mais nada disso. O que existe, Alex? O que existe, pastor, no Novo Testamento? Oração. Só isso. Consagração, oração. Consagração, oração. Só isso. Então, imposição de mão bíblico, hoje em dia, só é no momento quando uma pessoa é consagrada e separada para exercer o ministério. Tá bom? É isso que a Bíblia diz. O resto, irmão, por aí, não encontramos nenhuma base bíblica para poder sustentar esse tipo de doutrina que a gente vê por aí. Outro ponto também que a gente vai ver é que parece que Timóteo, ele estava carente aqui de colaboradores. Porque quando Paulo ele fala assim, Timóteo, a ninguém ponha precipitadamente a mão, dá a entender que
Timóteo estava debaixo de uma pressão muito grande, porque existiam muitos falsos mestres. Porque Paulo deixou Timóteo em Éfeso? Qual foi o motivo? Para poder colocar as coisas em ordem, porque estava surgindo muitos falsos mestres. Então dá a entender que ele estava passando por um momento muito difícil. Quando a gente chegar na segunda carta, a gente fala melhor sobre isso. E Timóteo, então, dá a entender que Paulo entendeu que Timóteo poderia, pela urgência que estava acontecendo ali, Timóteo poderia se precipitar em colocar a mão em certas pessoas. Então o que Paulo está ensinando a Timóteo? Timóteo, não coloque a mão precipitadamente. A gente vê aqui, quando ele fala assim, a ninguém imponha precipitadamente as mãos, a gente vê, irmão, que a quebra desse princípio tem sido devastador em muitas igrejas. Em muitas igrejas. Em muitas igrejas. Para se ter uma noção, quando eu comecei a congregar aqui com vocês, eu sentei com o pastor e eu falei, pastor, se o senhor quiser, o senhor pode eu começar do zero, eu começar como diácono, porque a pessoa que me levantou como presbítero, só Jesus. Então eu não senti firmeza, mas eu sentei com o pastor, eu conversei, e o pastor Osh falou assim, não, Alex, se ele te consagrou, então está consagrado. Por quê, irmão? Porque a gente vê que isso tem sido uma desgraça, porque hoje a igreja de Cristo está sofrendo com tantos escândalos, porque hoje quando você olha para uma pessoa, e você vê que aquela pessoa não tem nada, que te chama a atenção, que ela é pastor, não tem nada, a pessoa não tem um comportamento sadio, não tem palavra sã, né? A sua vida moral não é boa, porque essas pessoas estão sendo levantadas, e muitas vezes o pastor que levanta esse tipo de pessoas, não é muitas vezes, ele é culpado, é o que a Bíblia está falando. Então, irmão, o que tem devastado muitas igrejas é as pessoas, é o pastor, a liderança, quebrar essa regra aqui, quebra esse princípio, porque esse princípio não pode ser quebrado, isso aqui não pode ser quebrado, irmão. Existem muitas pessoas que querem ser, eu não sei se aqui tem, mas nesses lugares grandes aí, onde que o pastor Léo vive mordomia, o Léo sabe. Vocês que vieram de igreja grande sabem o que eu estou falando. É briga para as pessoas serem consagradas. E às vezes as pessoas são consagradas porque é parente do pastor. Eu vi agora um noticiário numa igreja, numa determinada denominação, que o pastor, ele antes de morrer, ele foi às escondidas e colocou o genro dele como pastor, presidente. Ele morreu, a igreja foi pega de surpresa, que aquilo ali estava no estatuto, de surpresa, ninguém sabia, a igreja se revoltou, porque a igreja não queria que o genro dele fosse pastor. E aí, olha o escândalo, isso aí está gravado, está na internet, eu ouvi isso, né? As pessoas filmando, né? As pessoas gritando para aquele homem sair da igreja. Por quê, irmão? Porque as pessoas têm quebrado esse princípio, e esse princípio não pode ser quebrado. Então, irmão, um indivíduo que ocupa uma posição de liderança na igreja sem maturidade espiritual e sem estabilidade emocional traz graves prejuízos para a igreja de Deus. Tem pessoas aqui que de repente me acham muito assim, Alex é muito acomodado, Alex é muito tranquilo. Não é questão de ser tranquilo, irmão. Eu sou tranquilo, mas às vezes eu estou enxergando coisas que você não consegue enxergar agora. É por isso que tem pessoas que chegam para mim, Alex, irmão, a gente não,
o pastor ele não pode ser precipitado em nada, ele tem que ter com calma, porque eu posso ser precipitado em algo que eu posso desmoronar a vida espiritual de algum de vocês. Então a gente tem que ter um equilíbrio emocional muito grande. Às vezes, irmão, eu me pego até falando sozinho. Às vezes eu me pego falando sozinho, em casa, mas eu falo sozinho algo que eu não posso falar com vocês, porque tem vezes que a vontade é falar, mas eu não posso falar, porque da maneira que eu estou, eu vou o quê? Eu vou chatear vocês. Então eu prefiro, às vezes, me pegar falando sozinho, e por enquanto, e maneirando, do que eu ser precipitado não falar, do que eu ter um desequilíbrio emocional, porque eu já vi muitos pastores, irmão, com desequilíbrio emocional arruinando a vida de pessoas. Você não tem noção, irmão, que eu já passei. Uma vez, vou só dar um exemplo aqui, uma vez, um presbítero foi na minha casa, aí ele falou assim: Alex, pode falar, irmão. Rapaz, você não sabe da maior. Minha esposa aí ficou sabendo, rapaz, a fulana de tal, olha só, fulana de tal contou para ela que a mulher de ciclano traiu ele. Estou escutando aquilo ali. Aí, vamos lá falar com ele. Eu falei, o que o cara, olha o cabimento do presbítero, foi na minha casa, para eu na casa do rapaz e falar assim: ó, fulana de tal falou que a tua mulher está te traindo. Olha o que poderia acontecer, irmão, a tragédia. Eu falei, quem tem que confessar o pecado é ela, não sou eu falar não, mas deixa sair com ele mesmo. Eu vou intrometer em fofoca da alheia. Então, para você ver, irmão, o desequilíbrio de pessoas que estão colocando por aí. É o que tem acontecido, é por isso que Paulo está falando: a ninguém ponha precipitadamente o quê? A mão. Há muitos líderes, irmão, que deveriam estar sendo cuidados, mas estão cuidando. Há muitos que deveriam estar aprendendo, mas estão ensinando. Um pastor chamado Albert Martin, ele diz assim, olha o que ele fala: para mim, não constitui nenhuma surpresa que a pregação esteja atravessando dias difíceis, quando claras prioridades das exigências ministeriais têm sido rejeitadas por muitos. É o que tem acontecido. Então, para esse pastor, isso aí não tem chamado a atenção, porque ele está vendo que estão quebrando esses princípios. Uma das palavras do teólogo chamado João Calvino, ele fala assim, a respeito dessa situação, ele diz assim, nenhuma forma de governo deve ser estabelecida na igreja segundo o juízo humano. Não pode. Senão que os homens devem atender à ordenação divina. Qual a ordenação divina? O que Deus instituiu para a sua igreja. O que a gente vê por aí, muitas balelas no culto, entende? Se Deus ele colocou princípios, se Deus ele se revelou, e ele revelou para nós princípios para a gente cultuar ele, porque nós temos que inventar, porque nós temos que acrescentar alguma coisa. Então, como que eu posso então estabelecer o meu juízo para colocar algumas funções aqui na igreja? É o que João Calvino está falando. Não pode ser assim. Ordena ainda mais que devemos seguir um procedimento de eleição pré-estabelecida, que Deus reserva para si direito exclusivo, de ordem e de forma da sua administração. Então, irmão, olha como que essa carta, ela é fundamental para nós, para o corpo de Cristo, para o ministério. Olha aqui no capítulo de número 3, acompanhe lá comigo no capítulo 3, porque Paulo está escrevendo essa carta. Aqui está o centro desta carta. Olha o que diz lá no capítulo de número 3. Olha o que Paulo fala.
Então olha como que é muito importante o ministério ficar atento para as ordens dessa carta. Essa é a de Tito, porque são cartas consideradas cartas pastorais para o ministério. Olha o que diz lá, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14, olha o que diz. Acharam? Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Olha só, por que ele está escrevendo essas coisas? Se eu tardar, fique ciente como que se deve proceder na igreja de Deus. Então, como que nós devemos proceder? É o que está escrito aqui nessa carta. Irmãos, voltando lá para 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 22, por isso, irmão, novos diáconos, novos presbíteros, somente devem ser convocados, confirmados e abençoados após uma criteriosa investigação prévia. Somente isso. Semana que vem a gente vai cair mais um pouco nesse assunto. Então, o que Paulo está falando? Timóteo, pelo amor de Deus, não importa o que esteja acontecendo aí, não coloque a sua mão precipitada. Por que Paulo está falando isso? Ele dá continuidade. Olha o que ele fala, olha o que ele fala. Não te torne cúmplices de pecados de outro. Ó, não te torne o quê? Cúmplice de pecados de outro. A ordenação sem criteriosa investigação prévia tornava Timóteo responsável pelos males que tais presbíteros pudessem cometer. Quando ele fala aqui, olha, não te torne cúmplice, essa palavra aqui, cúmplice, o que significa? Estar em comunhão. Tornar-se um participante, tornar-se um companheiro. Um exemplo aqui, se eu passar por cima dessas ordens, colocar a mão em uma pessoa, e essa pessoa aí devastar o corpo de Cristo, eu sou companheiro dela. Indiretamente Deus está me culpando, ou diretamente, melhor falando, eu me torno cúmplice, companheiro, eu tenho comunhão com o erro daquela pessoa. Irmão, olha a gravidade. Eu duvido que um pastor que tem temor a Deus, quando entende esse texto, vai levantando torta à direita qualquer um. Entende-se bem que Paulo já falou lá no versículo de número 21, que conjuro-te perante Deus, de Cristo e os anjos eleitos. Então nós, e vocês que estão aprendendo, tem que estar atento contra isso, sobre isso. Por quê, irmão? Se eu levantar uma pessoa, e essa pessoa fazer alguma coisa de errado, eu me torno cúmplice desse pecado. É o que Paulo está falando. Quando acolhemos uma pessoa indigna no ministério, participamos o quê? Dos seus pecados. Se eu coloco uma pessoa aqui, e ela maltrata vocês, eu estou sendo participante do pecado dela. Eu posso ser o homem mais santo, mas eu estou me tornando participante desse pecado. Porque quando Paulo fala para Timóteo, fala a respeito de Timóteo, Paulo fala assim, olha, eu não tenho ninguém, eu não encontrei ninguém como Timóteo, um homem que cuida tanto das coisas de Deus. É isso que ele vai falar na carta de Filipenses, se eu não me engano. Então Timóteo era um homem separado para Deus, era um líder,
a ponto de Paulo confiar Timóteo e ficar lá em Éfeso. Éfeso era a capital. Éfeso era uma cidade que era muito importante naquela época. O templo da deusa Diana era um espetáculo, era uma das 7 maravilhas do mundo. Se eu não me engano, 127 colunas, repletas de ouro ou de pedras preciosas, as colunas. Pessoas iam para lá, ficavam maravilhados naquele lugar. E Timóteo era um líder. E Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, você não pode se tornar cúmplice, não pode ter comunhão com o pecado dessa pessoa. Por isso que você não pode levantar ou colocar a mão precipitadamente. Tem que fazer uma averiguação, fazer uma pesquisa curada. Por quê? Aí ele vai falar aqui, olha: conserva-te a ti mesmo puro. É o final. Conserva-te a ti mesmo puro. Timóteo, ele tinha que se esforçar, irmão, para continuar puro. Timóteo permanecia puro se ele não levantasse pessoas desqualificadas. A partir do momento quando ele colocasse a mão em pessoas que não foram qualificadas, Timóteo se tornaria impuro por causa do pecado daquela pessoa. Para se ter uma noção do que é o ministério bíblico. E o que nós temos visto por aí, irmãos? O que nós temos visto por aí? É grave. E às vezes nós somos colocados no mesmo pacote. Às vezes nós somos colocados no mesmo pacote. Se você chegar num certo ambiente e falar que é crente, de repente o teu crédito já... Porque existiam pastores. Eu já falei isso aqui. Estava fazendo obra lá em casa. Fui num dia, dei meu endereço. O rapaz falou: pô, lá não tem uma igreja? Tem, rapaz, aquele pastor lá, rapaz. Daí, comprou os pisos aqui, não pagou nenhuma prestação o cara pagou, cara. Começou a falar mal. E você acha que eu ia falar que era pastor? Não, não era pastor, era presbítero ainda. Nem era presbítero, eu acho que era diácono, eu estava construindo a casa. Fiquei quieto na minha, com vergonha. Cara, é a mesma coisa. Se o pastor fez isso, imagina um membro. É isso que tem acontecido por aí, irmão. Por quê? E tem mais, e tem pessoas que não são levantadas, eles mesmos se levantam. Pessoa, um exemplo aqui, sai daqui de rebelião, né? E vai lá e monta a igreja. É o que tem acontecido por aí. É por isso que em muitos lugares você vê assim, em 500 metros, você vê várias igrejas, muitas igrejas. Não estou falando que isso é errado, não. Mas se você for pegar o histórico ali, como é que você não... Eu não gostei lá da doutrina, saí e fundei essa igreja aqui. Aí trouxe a família e tal. E montou a igreja. Quem te consagrou? Não, Deus já me chamou já. Quem te consagrou? Não, eu tive um sonho, eu tive uma revelação. Quem me falou? Não, a irmã fulana falou que eu ia ser, aí eu estou aqui. Quem te consagrou, irmão? Não, ninguém, não precisa. Deus me chamou. Ainda bate de frente contigo. Você vai mostrar texto bíblico, como que é? Não, não. Não é assim não, não. Eu fui levantado, Deus me chamou e estou aqui. E vai se arrebentar. Mas o problema é que ele não se arrebenta sozinho. Ele arrebenta um montão com ele. Montão com ele, irmão. É por isso que Paulo está falando: Timóteo, pelo amor de Deus, não coloque a mão precipitada. Não te torne cúmplice do pecado dessas pessoas, Timóteo. Torna-te puro, Timóteo. Puro. Qual o significado dessa palavra puro, irmão? Respeitável, santo, puro de todas as faltas, imaculado, né? Aqui, quando ele fala aqui, ó, ninguém, conserva-te mesmo puro, esse final aqui pode ser, né? Pode significar todas as áreas que está correlacionado com a vida de Timóteo. Todas as áreas.
Porque olha só o que Paulo ele vai falar. Primeiro ponto. Acompanhe comigo aqui em Atos capítulo 20, versículo 28. Olha o que diz. Atos 20, 28. Quando fala, conserva-te primeiro puro. Acharam? Olha o que Paulo fala aí. Olha o que Lucas narra quando Paulo está falando, né? Essa é fala do apóstolo Paulo, tá? Lá para os líderes de Éfeso. Olha o que fala. Atendei por todo o rebanho de Deus. Estou certo? Está escrito assim? Atendei por todo o rebanho de Deus. Como é que está escrito aí? Hã? Como? Olhai-vos. Ó. Olhai por vós. Aí depois, e por todo o rebanho de Deus. Primeiro, o líder, ele tem que olhar para quem? Para ele. É por isso que Paulo, quando fala lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, ele fala assim, olha, aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja. Aí ele dá todas aquelas qualificações. Por quê? Primeiro ele tem que olhar para ele. Pode ser quando Paulo está falando aqui, Timóteo, você tem cuidado, você tem que tornar-se puro. Pode ser nesse sentido, cuida de você. Por que cuida de você? Aqui em 1 Timóteo ainda, acompanhe comigo em 1 Timóteo aqui capítulo 4, olha o que diz. 1 Timóteo 4, versículo 16. Ó, tem cuidado de ti mesmo. Ó, pode significar para Timóteo ter o cuidado dele, a vida pura dele, nas áreas que está relacionada com a sua vocação, com a sua vocação. Então ele foi vocacionado por Deus. Como é que ele tem que ficar? Puro. Cuidar da sua vida. Antes do pastor ele cuidar da vida dos outros, ele tem que cuidar primeiro dele. Primeiro, é muito importante ele primeiro tirar o cisco dele. Não o cisco, a trave dele. Para depois olhar o cisco no olho das pessoas. Mas ele primeiro precisa tirar, ele tem que cuidar dele. Entende? Ele tem que ter uma vida pura, ele que tem que ter uma vida santa. Ele tem que ser o padrão. Vocês têm que olhar para mim, é uma responsabilidade grande, e falar assim, é o padrão. Vocês têm que olhar para mim e falar assim, eu não vi o pastor fazendo isso. É o padrão, é difícil, porque eu sou natural, eu sou humano como vocês. Mas o que Paulo falou para Timóteo? Timóteo, torna-te o padrão dos fiéis, na palavra, procedimento, na fé, no amor, na pureza, torna-te padrão dos fiéis, Timóteo. Pode ser também puro, relacionado à doutrina. Continuando a leitura aqui, olha só, capítulo 4 de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ele fala assim, ó, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Da doutrina. Pode ser puro também no convívio entre os anciãos e os jovens. Está lá no capítulo 5 de 1 Timóteo, capítulo 5. Olha o que diz lá. Não repreenda os homens idosos, antes exorta como pai, os moços como irmãos, as mulheres idosas como mães, e as moças como irmã, com toda pureza. Convívio com os idosos, com os jovens. E pode ser também tornar-te puro também com as viúvas. Capítulo 5 de Timóteo, versículo 3. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Qual é o conselho que Paulo dá para Timóteo? Timóteo, para você ser puro, para você não ter e não participar do pecado de outras pessoas, olha, não coloque a mão precipitadamente. Não coloque a mão precipitadamente. Depois desse assunto,
parece que Paulo, ele lembra, porque ele dá um espaço aqui para falar de outro assunto de Timóteo. Quando ele fala assim, torna-te puro, conserva-te puro, olha como é que ele inicia agora no versículo 23. Ele finaliza assim, conserva-te a ti mesmo puro. Olha no versículo 23. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ele dá um tempo da vida espiritual de Timóteo, e agora vai falar da vida material, da vida física de Timóteo. Ele para de falar agora das coisas espirituais, agora vai falar da física. Isso é muito importante para o pastor. A vida física do pastor. Como que eu sou encarnado? Mas eu acho que um dia eu vou passar por cima. Um dia eu vou passar por cima. De vez em quando eu mando um meme para ela. Eu não sei se eu vou, né, irmã? Eles implicam aqui com a minha barriguinha, Léo. Mas isso aqui é... Olha o cuidado que Paulo ele vai ter com Timóteo agora. Timóteo, não vive somente de água, bebe um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Olha a preocupação de Timóteo, de Paulo a Timóteo. Parece que Timóteo era uma pessoa, irmão, com uma consciência muito acurada. Parece. Por que uma consciência muito acurada? Olha aqui no 1 Timóteo, aqui, capítulo 13, que diz, versículo de número 3. Me parece que Timóteo ele não queria ser acusado de pessoas que demoravam muito ao lado do vinho. Olha o que diz aqui, olha. Paulo ele fala, quando ele fala as características, as qualidades para uma pessoa ser pastor ou presbítero, olha o que fala no versículo 3, não dado ao quê? Ao vinho. Me parece. Ou talvez também Timóteo, ele tinha sido um homem muito devotado a Deus. Muito devotado a Deus. Por quê? O homem que era separado e devotado a Deus, ele não poderia colocar nenhum tipo de bebida forte aos seus lábios. Não poderia beber nada. Acompanhe comigo aqui Números, capítulo de número 16, versículo de 1 ao 4. Olha o que diz. De 1 ao 3, por favor. Olha o que diz aí, acharam? Números 6, do 1 ao 4, do 1 ao 3. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial e voto de Nazireu, a fim de congregar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Aquela pessoa que era considerada nazireu, ele tinha que se abster totalmente de vinho. E dá a entender que Timóteo, ele era uma pessoa com muita consciência, ou uma pessoa devota, ao ponto dele estar doente, mas não colocar vinho na sua boca. Então, o que o apóstolo Paulo, a autoridade acima dele, vai falar? Timóteo, no versículo de número 23, não beba só água. Não beba só água. Por quê? No Oriente Médio, irmão, no Oriente Médio, a água com frequência está longe de ser digna de confiança. Se alguém insiste em beber somente água sem ferver, é passível de sofrer ataques de disenteria ou até algo pior, porque aquela água não é confiável. Até hoje, aqueles combatentes dos Estados Unidos que foram lá para o Oriente Médio, eles relatam sobre isso, que a água lá não é confiável, a água lá traz doença, né? As pessoas ficam com problema de estômago, e Timóteo estava com problema de estômago. Paulo sabia que Timóteo estava com problema de estômago, e Timóteo ele não se preocupa com isso.
Timóteo, ele estava ocupado com a vida espiritual, mas com a sua vida física, ele não estava preocupado. Então Paulo está se preocupando com a vida física de Timóteo, falando: Timóteo, você tem que beber um pouco de vinho, Timóteo, um pouco. Por quê? Timóteo, irmão, ele cuidava dos outros, mas não estava cuidando de si mesmo. Irmão, por que vocês não pesquisam? Porque também não é a área de vocês, né? A nossa área ministerial, a gente lê muito livro de lance de pastor e tal. Irmão, é muitos pastores depressivos hoje em dia. É muitos pastores abandonando o ministério. Porque são pessoas que não cuidam dele. Tem vezes que o pastor Austin me liga, Léo, e fala assim: ei, bicho, como é que tá? Fala: pô, pastor, estou no maior paz. Vou te dar um pouco de preocupação então. Peraí. A nossa mente tem que sempre ser higienizada, irmão. O pastor, ele tem que... eu falo, eu não posso... irmão, pelo amor de Deus... Já viu aquele pastor que leva o problema da igreja para casa? Eu não posso levar. Tem vezes que minha esposa até toca no assunto, eu corto o assunto, eu não falo no assunto, porque eu não posso ficar levando, eu não posso misturar essas coisas. Eu aprendi isso no trabalho. Uma vez eu menti, não era crente, eu menti, menti, Juan. E o gerente falou assim para mim assim: eu menti, falei que estava com problema em casa e faltou o trabalho. Aí ele falou assim para mim assim: olha, você não pode trazer o problema de casa para o trabalho, nem levar o problema do trabalho para casa. Eu aprendi aquilo ali. E eu entendo que também no mundo espiritual eu não posso fazer isso. Eu não posso chegar lá, descontar os problemas na minha casa, não posso. Aqui, vou resolver com quem tem que ser resolvido. Porque eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que cuidar da minha família. Entende? Então eu não posso. Então não adianta nada o Timóteo está cuidando da vida espiritual da igreja e não está cuidando, está quase morrendo. Está quase morrendo. É claro, irmão, que hoje você vê que tem muitos homens aí que estão no púlpito aí que passaram do limite. Passaram do limite. Uma vez eu vi um rapaz pregar, um rapaz estava pregando, irmão, o camarada era forte, sabe? Corpo todo definido. Como que eu vi que o corpo do cara era todo definido? Por quê? Ele estava, como é que é, Lúcio? Não, mas você uma vez chamou a vácuo, né? Irmão, estava tudo apertado. E a gente vê que estão extrapolando. Então, cuida da saúde. Paulo está falando para Timóteo: cuida da saúde. Por quê, irmão? Olha só. Timóteo, ele estava à frente da maior igreja da época, que era a igreja de Éfeso, uma cidade complexa de desafios, os falsos mestres perturbando a igreja, o desgaste emocional refletia em sua saúde. Estava com problema no estômago, mas ele não queria beber. O vinho, irmão, o vinho é remédio, é considerado remédio na medicina clássica na antiguidade. Olha o que diz lá em Provérbios, por favor. Abre comigo em Provérbios, capítulo 31, versículo 6. O vinho, ele era usado tanto para doenças físicas como emocionais. Olha o que diz aí. (31:6). 31:6, acharam? Provérbio 31:6 diz assim, ó: bebida forte ao que perece, e vinho ao que? Aos amargurados de espírito. Provérbio fala sobre isso. Dá um pouco de vinho. Você tem que dar bebida forte para aqueles camaradas que estão perecendo, estão morrendo. Dá bebida forte para ele. Pode de repente chacoalhar ele. É o que está morrendo aqui, moribundo. E aqueles que estão angustiados de espírito, dá um pouco de vinho para ele. Porque na antiguidade, vinho era
medicina, era remédio. Um dos considerados pai da medicina, um homem chamado Hipócrates, ele recomendava, irmão, doses moderadas de vinho a pacientes para os quais a água sozinha fazia mal ao estômago. Um outro homem, chamado Platurco, ele declara que o vinho é a mais útil das bebidas e a mais agradável dos remédios. O vinho. O que Paulo está falando aqui? Versículo 23. Não continue a beber somente água. Usa um pouco de vinho. Mas por que Timóteo ele tinha que usar um pouco de vinho? Por quê? Por causa da sua... O vinho se tornaria o quê? Um remédio para Timóteo. O que eu quero dizer aqui, irmão? Que muitas pessoas pegam esse texto aqui, para poder se embriagar no vinho, beber vinho. Eu sou abstêmico de todo tipo de bebida que existe álcool aí, eu não bebo. Mas eu tenho um conhecido meu que é crente que bebe. Não me contamina, cada um com seu cada um. No juízo final, cada um vai prestar, se estiver embriagado, se embriagar, cada um vai prestar conta. Eu não bebo. Mas o que nós temos que perceber aqui, que Paulo, ele dá uma ordem a Timóteo a beber vinho por causa de uma enfermidade. Não é para que Timóteo viesse ficar alegre, contagiante, esquecer da vida, esquecer dos problemas, não é isso. É por causa da sua enfermidade. Ele fala assim, bebe, entenda bem, um pouco de vinho. E hoje é comprovado por aí, né? As pessoas que bebem cálice aí de vinho aí têm uma saúde, né? A saúde boa e tal. É comprovado isso aí cientificamente, né? Até então era. Como que a ciência está evoluindo? Eu não sei. Até então, no passado aí, sabia que era, né? Tinha esse conhecimento que era. Então, irmão, o que Paulo está sendo enfático em dizer que Timóteo, tá? Por motivo terapêutico, deveria usar um pouco de vinho. Por quê, irmão? Não há nenhuma virtude em um ascetismo que faz ao corpo mais mal do que bem. Entende? Eu não posso tentar me abster de muitas coisas que a Bíblia não condena e minha saúde está cada vez mais pior. Eu não posso, eu tenho que pesar na balança. Então, se Timóteo tinha que beber um pouco de vinho, vai beber por causa do seu estômago. E hoje, meu estômago está com algum tipo de enfermidade, o que eu vou tomar? Eu Alex, eu vou tomar um remédio, porque eu hoje tenho acesso. Timóteo não tinha esse acesso. Agora, eu não vou condenar ninguém que beba vinho, não condeno. Eu vou ter maturidade para poder entender, mas eu também quero que ele tenha maturidade para poder me entender. Por quê, irmão? Beber vinho, biblicamente, olhando assim para a Bíblia, tem alguma proibição? O que eu vou ver? Não embriagueis. Esse é um texto muito conhecido, não me embriagueis. Mas quando eu pego o histórico de como uma bebida forte pode fazer, aí essa é a causa de eu recusar e de eu não incentivar ninguém a beber. O pastor Hernandes, em um dos seus livros, vou finalizar agora, o pastor Hernandes, em um dos seus livros, de pastor para pastor, ele fala que uma vez, um jovem, ele foi numa festa, e lá ele viu o pastor bebendo lá um cálice de vinho. O rapaz parece que era novo convertido,
Ele viu o pastor bebendo um pouco de vinho, o que ele fez? Ele começou a beber vinho. Sem ter a mesma maturidade do pastor, bebeu o cálice. Ele ficou bebendo. Final das contas, no outro dia, o pastor ficou sabendo que aquele novo convertido que estava na festa, bateu com o carro, atropelou uma pessoa, estava preso. E ele foi lá na cadeia visitar esse membro, né? Que estava preso. E o membro falou assim: pastor, eu vi o senhor bebendo, e eu achei que podia beber. Mas ele viu o pastor bebendo um cálice, ele não entendeu, ficou o quê? Derramando. Eu já vi uma igreja, irmão, assim. Hoje em dia essa igreja não existe mais. O pastor pegava a garrafa de vinho e ia com os membros para beber, e ficava bebendo lá, o pessoal rindo e tal, e achando isso normal. Isso não é normal. Alguns acreditam que o problema ali é não se embriagar, e outros falam assim: quando que eu sei quando eu não estou embriagado? Até que limite, até que ponto? Então a gente vai ver que é uma discussão muito grande dentro da doutrina bíblica. Porém, o meu conselho é: não beba. Meu conselho é: não beba. Se puder evitar, evite. Tá? Se puder evitar, evite. Se não puder evitar, tome cuidado para não se embriagar. Mas se puder evitar, tiver à tua disposição, não beba. Esse é o conselho que eu dou para a igreja. Amém? Então, o que Paulo está ensinando a Timóteo? Timóteo, por favor, não coloque a mão precipitadamente, para que você não seja um pecador com aquela pessoa que você levantou, e você se torne impuro. Agora, por causa do teu estômago, beba um pouco de vinho, beba um pouco do vinho por causa da tua enfermidade. Semana que vem a gente continua falando desses outros 2 últimos versículos e dando continuidade do versículo de número 22. Por quê? Do versículo 22, Paulo está falando para não precipitar, não colocar a mão precipitadamente, está dando aquele conselho. Dá a entender que Paulo lembra da enfermidade, aí para de dar esse conselho e fala da enfermidade, aí depois volta de novo para esse conselho. Então, semana que vem, a gente vai continuar falando sobre esse conselho de levantar pessoas que não têm esse chamado, ou não levantar pessoas que têm esse chamado. Amém? Vamos colocar de pé, vamos estar orando a Deus, vamos estar louvando mais um louvor a Deus.